Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o secretário de Saúde de Várzea Grande, Luiz Soares. Já tive a oportunidade de sugerir ao vivo que o governador Pedro Taques deveria chamá-lo para ser o secretário de Saúde de Mato Grosso. Mas vamos falar de Várzea Grande, já que o Luiz Soares é secretário de Saúde de Várzea Grande. Secretário, bom dia. Você está há mais de ano no cargo, né? Como é que está a saúde em Várzea Grande? Bom dia, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero. A alegria é minha, né? Bom dia a você, amigo e amiga que garante essa extraordinária audiência do programa dirigido pelo meu amigo Antero Paz de Barros. Amigo não desinteressadamente, amigo por longa convivência e pessoa por quem eu tenho absoluto respeito, consideração, carinho, né? Amizade, resumindo tudo isso, e admiração, né? Pela sua conduta como jornalista, como ser humano, como homem público, né? Em vários mandatos, em várias funções públicas. Então a alegria é toda minha, de verdade. Antero, há um ano praticamente, né? Porque quando fui convidado pela prefeita Lucimar, nós conversamos e eu fui para lá para ajudar a gestão que lá estava instalada, dirigida pelo secretário então, Dr. Cássio Clay, como subsecretário, para fazer a parte de gestão, a parte de assistência, como ele é profissional médico, né? Ele ficaria então cuidando disso, dividir funções, tarefas e otimizar. Mais à frente, no mês de março, efetivamente, que eu fui assumir a Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande. Eu diria para você que esse era o compromisso feito com a prefeita Lucimar, que nós trabalharíamos até 31 de dezembro. Veja bem, janeiro, fevereiro, março, né? Ela não era candidata a nada, nem cogitava, não pretendia esta candidatura, e nós conversamos então sobre a curto prazo coisas que poderiam ser adotadas. Mas a base de tudo, a origem de tudo, e se alguma coisa melhorou, com certeza melhorou, foi a compreensão política da prefeita, né, do seu marido, eu chamo governador Jaime Campos, né? Embora tenha sido senador, prefeito de Várzea Grande por 3 mandatos, enfim, mas eu trato como governador Jaime Campos. E a gente conversava sobre, primeiro, o apoio político fundamental, né, deles dois, que são lideranças políticas no município de Várzea Grande, o segundo maior município em população do estado de Mato Grosso, ao lado da capital, a importância histórica e cultural de Várzea Grande, né? Precisava ter esta garantia, e isto desde o início nunca faltou, né? E não tem faltado. Depois, eles também foram instados a se posicionar sobre a autonomia administrativa e financeira da gestão do SUS em Várzea Grande. E isso também foi garantido, né? E quando eu digo assim, muito gestor, muito líder político, muito prefeito eleito, muito governador de estado eleito, Antero, quando alguém diz assim, autonomia administrativa financeira, esse cara tá querendo tocar achando que é o bom da boca, né? E não é, porque isso não desobriga aquele que vai ser auxiliar direto do prefeito como secretário, ou do governador ou ministro de estado, não desobriga da obediência hierárquica, né? Quem ganhou a eleição foi o governador, foi a prefeita, então a obediência hierárquica, o patrão é o povo, né? De todo mundo, mas quem dirige em nome do povo, aquele que foi eleito. Para mim isso é muito claro. E neste diapasão a gente veio trabalhando. A primeira coisa a ser feita era o que é visual hoje na secretaria, que não tinha, né? E isso foi um esforço coletivo, mas de montar time até. Ninguém é bom sozinho, ninguém organiza saúde pública. Diria que nem na minha terra natal, Alto Garças, com 10 mil habitantes, né? Sozinho. Precisa ter time, precisa ter equipe, precisa ter gente compromissada para discutir os problemas, porque os problemas existem todos os dias, e buscar
coletivamente soluções. Então, a gente instituiu reunião de condução com essa equipe dirigente. A grande esmagadora maioria era gente que já estava trabalhando no SUS lá, já era ocupante de cargo comissionado. Aliás, o profissional do SUS gosta do SUS e quer o bem do SUS, né? Quer que o SUS funcione, né? A maioria, a esmagadora maioria, eu diria, em todas as categorias profissionais. Então não tem aquela categoria que todo mundo é ruim, né? Como na vida. Mas isso foi fundamental porque pela primeira vez, por exemplo, o ano passado, em várias oficinas, foi extraído para 2017 um orçamento casando as ações que se deseja, as ações que foram pensadas, discutidas para impactar realmente em serviço. Não falo só de dinheiro, não, mas impactar mesmo na organização de serviço. Você organiza, às vezes precisa do dinheiro, às vezes até por mudança de fluxo, né? E esta situação foi discutida e o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde de 2017 é um orçamento que tem visibilidade, que tem transparência e casando aquilo que é a previsão de ingresso de receita financeira com as ações que nós, como equipe, queremos fazer. Os serviços que serão oferecidos. Isso, e onde a gente quer chegar, minimamente, né? A curto prazo também. Mas isso motivou bastante, no geral, porque isso foi levado a nível de unidade de saúde. Por exemplo, o PSF, num centro de saúde convencional, como lá ainda tem 4, nos CAPs, que são 3 CAPs na Varja Grande, nas policlínicas, e no maior, que é a segunda maior unidade de saúde pública do estado de Mato Grosso, que é o Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Varja Grande, construído há 28, 29 anos atrás, quando era prefeito Jaime Campos, né? Dimensionado para aquela população, dimensionado para uma população que com certeza não chegava nem à metade da população que hoje é a Varja Grande. E ao longo desse tempo, esse sofrido hospital e pronto-socorro tornou-se referência da Baixada Cuiabana. Cidades como Acorizal, como Jangada, como Poconé, como Livramento, tem como referência, inclusive as BRs. Essas BRs, inclusive essa BR que é da Odebrecht, né? A Rota Oeste. Acidentes ocorridos lá, as ambulâncias dessa empresa, né? Que explora o transporte, a rodovia, né? Traz para o pronto-socorro de Varja Grande, não traz para Cuiabá. Então isso também impacta, né? E a violência aumentou, o número de motos aumentou, acidentes cotidianamente acontecendo, né? A violência de uma maneira geral aumentando. Então isso tudo nos obrigou também, nesta linha de formação de equipe, a trabalhar num ano atípico, como um ano eleitoral, mas de cima para baixo. A gente não sabe que não constrói uma casa do telhado para o alicerce. O certo é você ter o tempo para fazer do alicerce para o telhado. Mas com isso, inclusive, a gente conseguiu também alguns resultados positivos. Clarear a quantidade de pessoas que efetivamente usam o hospital municipal. Não tinha dados, não tinha números, passou a ter. Melhorar, por exemplo, o tempo de espera de pacientes que dão entrada no pronto-socorro, né, acidentados de moto ou de carro, com algum caso que exige a cirurgia ortopédica. Organizamos assim, o que é cirurgia exposta, necessidade, fratura exposta, tem que fazer na hora e tem dia e noite, 24 horas por dia, 2 ortopedistas de plantão. O que não for, atende, rebaixa, prescreve medicação e traz para dentro do hospital. Mas ali tinha um gargalo. Ali. Traz para dentro de qual hospital? O mesmo. O pronto-socorro também. Que é o hospital, a internação. Então, neste momento, deixa de ser uma cirurgia de emergência, porque não é fratura exposta, mas precisa fazer a cirurgia, compreende? Ela passa a ser eletiva, com prioridade, porque a pessoa está dentro de uma unidade hospitalar. Internado, preferencialmente você fica internado numa enfermaria com condições mínimas. No corredor, jogado no chão, é muito difícil. Eu queria que você explicasse, o secretário Luiz Soares, como é que é a contribuição do Hospital Metropolitano no funcionamento da saúde em Várzea Grande. Eu diria, Antero, que esse hospital é um hospital pequeno, 50 leitos, mais 10 leitos de UTI. Ele foi
sob o ponto de vista de construção de um hospital, é inviável. Mudaram inclusive o projeto, né? Inviável. O projeto era do governo Dante, que era um projeto muito maior, né? Era para com 200 certeza. Leitos e transformaram em 50. Questão de economia de escala. Se você tem que ter dentro lavanderia, refeitório, todas essas coisas que são custos, né? Para construir. Então, isso aí fica pronto para 50 ou para 100 ou para 200 leitos. Né? O resto é a rotina de rodar os serviços. Mas enfim, não vamos explicar o metropolitano. Passou por uma situação desavergonhada, inaceitável do senhor Pedro Henrique, essa brincadeira o Pedro Henrique conseguiu acabar com o nome de OS na história de Mato Grosso futura, né? Para frente ninguém quer ouvir falar de OS, e com razão, porque o Ministério Público está recomendando que não contrate mais OS. Pois é, mas o Ministério Público também não pensa. Eu queria ter aqui em Cuiabá OS do Albert Einstein, como tem em Paraisópolis, uma maior favela de São Paulo. OS tocado pelo Albert Einstein, pela Santa Casa de São Paulo. Entendeu? São hospitais que Mário Covas construiu, 19 hospitais inacabados, botou tudo para funcionar e entregou para a OS. Agora, não é a OS que é ruim. Não, OS não é uma coisa ruim. Ruim é o malandro que traz OS, que tem ficha suja no Pernambuco, não sei aonde, põe para roubar. Porque o valor que esse hospital metropolitano, 2.600.000, 2.800.000 mês, dá para você tocar. Dá para você tocar pelo porte do hospital. Então, o Estado paga 2.600.000 para o Hospital Metropolitano. Federal, recurso federal. O SUS paga. O SUS paga. Tá, e quanto que passa para o município? De Varja Grande? Para o pronto-socorro. E quantas pessoas são atendidas num e no outro? Não tem nem comparação, são hospitais distintos. Do pronto-socorro é porta aberta, tem o pronto-socorro e tem o hospital. O hospital, nós temos leitos de internação 140, né? Tem o pronto-socorro e o hospital, 140 a 150 leitos, considerando UTIs, adulta, uma UTI com 10 leitos, adulta, e outra infantil, pediátrica para 10 leitos. Mas assim, esse recurso, então, pode ser muito bem otimizado, eu não tenho dúvida disso, né? Até o que não pode é começar a fantasiar, sonhar, que cabe nele tudo. Por exemplo, os hospitais regionais, e aí vamos chamá-lo também de um hospital regional, porque esse é o nome, parece, que o governador está falando, né? O que existiu desde a época do governo Dante, do Jaime, governador Jaime Colida, né? Aí tem o de Sorriso, tem o de Cáceres, que foi na época do Dante, Júlio Milho, Rondonópolis também na época do Júlio, do Dante, enfim. Eles têm que ter clareza do que é que eles dão conta de fazer, definir claramente a missão, como metropolitano. Mas para encerrar a OS, então não é a OS que é ruim. O Ministério Público também não tem sempre a última palavra, não, né? Até porque não entende e não gosta muito de discutir. Tem as criações, são gênios, alguns, e aí fica essa coisa de querer marginalizar algo que pode funcionar. O que precisa ter é gestão. Pedro Henrique botou para controlar e avaliar o resultado do contrato dentro do gabinete dele. Assessoria de cargo de confiança, 1 ou 2 funcionários de confiança que ele pôs ali. Isso tem que entrar no sistema, no CISREG, no Sistema Nacional, tem que ter auditagem permanente e tem que ter metas do que você vai fazer. O que você vai fazer, o que você está comprando e quais são as metas. E isso tem que dar publicidade, tem que ser público, tem que ser do conhecimento público. Então, no que diz respeito ao atendimento, até junho, o metropolitano, de janeiro a junho, na Varja Grande, eu não tinha nenhuma informação sobre o que acontecia. Como não tenho, e esse é um outro erro da gestão da Secretaria Estadual de Saúde. Não tem como não trabalhar junto com os municípios. Por exemplo, tem coisas que eu estou descobrindo na Varja Grande. Tem serviços que o Estado tem contratado dentro da Varja Grande que o secretário municipal de saúde não sabe, ou não sabia. Descobriu como? Na rua. Ou seja, não conversa as instituições, os órgãos do SUS, que é tudo pactuado no SUS, Antero. Você foi senador, quantos debates você participou? É no diálogo, na conversa. E eu não sabia, eu não tinha informação do que o varjagrandense, morador de Varja Grande,
usava dentro do metropolitano. Mas eu não posso dizer que não. A partir de 13 de junho, né, pelo sistema, né, pelo sistema SUS, dentro da lei, da ordem, como diz o Jaime Campos, né, das regras do SUS, Varja Grande passou a ter, né, atendimento dentro do hospital metropolitano, sobretudo na cirurgia ortopédica. Agora, não adianta querer botar dentro do hospital metropolitano, com 50 leitos, todos os serviços, Antero. Então, o que ele é bom para fazer, o que ele pode fazer para ajudar o Estado, ajudar Cuiabá e Varja Grande? É cirurgia ortopédica? Então vamos discutir, vamos ver o que Cuiabá e Varja Grande vão nos mandar em termos de... E qual é a prioridade numa cirurgia ortopédica? É o paciente internado no hospital, que passou a ser eletivo, mas ele está fora de casa. Dentro de casa, ele espera, porque tem que esperar mesmo. Mas, e você também fazer rodar essa fila. O que acontece que isso não resolveu, para Varja Grande não servia. Hoje tem sido uma grande ajuda. Mas em contrapartida, tinha 3 anos na Varja Grande que não se fazia cirurgia eletiva, cirurgia geral eletiva. O que eu fiz? Fiz um convênio, uma pactuação com o doutor Cervantes Caporós, que é um centro formador de médicos cirurgiões com residência médica, e eles estão fazendo cirurgia dentro do metropolitano. Nós cobrimos as despesas, nós, que eu digo, o município, e o faturamento vai para o metropolitano diante da prestação de conta que ele tem que dar para o Ministério. Então, isso para mim não tem problema, porque eu tinha uma fila de espera com 1.000 e tantas pessoas, que ela já nem existia, não andava mais, e que começou a andar e que está sendo resolvido, e novas pessoas estão chegando nessa fila. 1.000 pessoas, essa fila está em quanto hoje? Era 1.487. E hoje? Ela já foi feita, ela deve estar em torno, não é bem linear como você está querendo construir o raciocínio, porque eu dei preferência por essa lista. Desta lista... É porque vão chegando novos, né? E vai chegando os novos e também dos velhos, Antero. Quando foi em estado a se procurar, vamos marcar, vamos fazer o pré-cirúrgico, a pessoa fala, não, eu já fiz, já paguei aqui no hospital particular, Santa não sei o quê, no outro Santa não sei o quê, entendeu? Ou em Cuiabá, eu não preciso mais, então saindo da lista, eu dei preferência. Isso criou um ruído muito grande no ambiente político, né? Alguns vereadores, muita crítica, porque queriam ter o privilégio de indicar, né? Quer dizer, furar a fila do SUS. E eu sempre procurando tratá-los, primeiro, com respeito da legitimidade do voto, mas também garantindo que o justo era quem estava lá mais de 2 anos esperando e que ainda estava precisando. Então, esgotada essa lista, né? Novos vão chegando, mas hoje eu diria para você, de 1.487, nós estamos com 800 pessoas. Dessas 800, 500 da antiga e umas 200 e poucos já chegando lá. Porque as pessoas não entram em fila que não anda, né, Antero? Ela pode até demorar, mas ela fica na fila, no ônibus, em qualquer lugar, no banco. Você vai ficar numa fila que o caixa foi embora almoçar? No banco? Agora, secretário, só pra gente encerrar, são 8h em Cuiabá, eu gostaria de saber o seguinte: quais são as metas para 2017? O que a prefeitura almeja fazer em 2017? Temos agora uma nova UPA, a UPA está inaugurada, né? Tá. Essa foi. Quais são as metas para 2017? Essa UPA do IPAS, era só para dizer o seguinte: ela, além de ter ajudado a aliviar a porta de entrada aberta do pronto-socorro, que era a única que tinha há 28 anos atrás, de urgência, né? O pronto atendimento adulto e o pronto atendimento infantil, além de ter ajudado a aliviar, né, ela está criando uma relação muito positiva na população, que tem feito muitos elogios pelo atendimento, pelo acolhimento, né, feito pelos servidores que trabalham lá. Até o próprio ministro da Saúde, em visita lá, admitiu isso publicamente, deu notícia a esse fato. A gente sabia, mas o ministro de Saúde falar tem um peso, é melhor. E ele percebeu, né, que as coisas, como ele foi lá no horário de funcionamento, foi fazer uma visita. Então, assim, tem previsão da gente fazer, e é um compromisso da prefeita Lucimar, a UPA do Cristo Rei, certo? Isto feito ainda este ano, se Deus quiser, funcionando como está funcionando a UPA IPAS, nos permitirá ter um olhar diferenciado para melhorar o pronto-socorro da Varja Grande,
né? Paciente referenciado, enfim, tem uma discussão técnica boa de se fazer e com resultados para a população. E há o desejo também de a gente avançar na saúde bucal. Vargem Grande não tinha saúde bucal. Tinha algumas cadeiras isoladas em algumas unidades, centro de saúde, de dentistas. E isso não é uma solução macro. Às vezes resolve 1 caso, 2 casos, 10 casos. Você tem que pensar em resolver mais, né? E dentro disso daí, está lá a meu convite o professor e doutor Narciso Santana, que foi quem criou genialmente, junto com outros técnicos em Cuiabá, o que foi exitoso na época. A gestão do Roberto França, né? Foi o Programa Municipal de Saúde Bucal, que virou referência nacional com elogios da UPAS, né? Então, assim, infelizmente, sucatearam. De lá pra cá, de Chico Galindo pra cá, a coisa hoje desandou as 10 clínicas odontológicas de Cuiabá, infelizmente. Mas nós queremos construir na Vargem Grande. O que destrói a gente, construir é mais difícil, Antero, destruir é mais fácil. Mas lá na Vargem Grande nós vamos também apostar em saúde bucal e em saúde mental, que esta é a grande chagas do século XXI, né? A saúde mental, a depressão, por exemplo, e o uso e abuso de álcool e droga, Antero. As pessoas não agem porque não têm caráter, que são vagabundos isoladamente, não. Muitas vezes é porque estão doentes, né? Estão doentes desde a origem, desde lá de criança. E nunca foram tratadas. E aí descamba para esse caminho. Daí descamba por qual caminho? A violência, roubo, assalto. Isso me lembra o desespero das famílias e tudo mais. Isso me lembra o livro Estrela Solitária de Mané Garrincha, não sei se você leu. Li, do Rui, né? Do Rui Castro, ele tomava... Botafoguense, né? Botafoguense. Ele tomava mamadeira, né? Com não sei o que de mandioca e tinha álcool. Então ele virou alcoólatra desde bebê. De bebê. Então, foi treinado, né? Deus me livre. Tá no livro lá do Rui Castro. Olha que gênio, né? Pois é. A humanidade poderia ter ficado muito mais tempo aí. Mas, Luiz Soares, infelizmente nós temos que interromper a aula. Muito obrigado pela entrevista. Antero, como sempre. Deus abençoe você, a sua equipe e você que está prestigiando o meu amigo Antero de Barros. Tá ok. Entrevistei aqui Luiz Soares, um dos mais honrados homens públicos da história de Mato Grosso.